Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Marcos capítulo 8, a partir do versículo 33. Então a palavra diz assim: Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então, olha o que Jesus, gente, ele disse aqui. Ele repreendeu Pedro. Por quê? Porque tudo existe um sistema. Então, o processo do crescimento, ele não apaga os nossos princípios organizadores. Nós nos lembramos do passado, mesmo que escolhamos, nos libertar dele. Pode ser que em determinadas circunstâncias nos sintamos tentados a reagir da maneira antiga. Não podemos transformar imediatamente nossos antigos princípios organizadores em novos, mas podemos aprender a nos apoiar em outros até que os antigos se tornem uma memória distante. Jesus ensinou que o crescimento envolve um trabalho árduo. Precisamos estar preparados para assumir a nossa parte de responsabilidade se quisermos colher a recompensa. Esses princípios organizadores significa que, princípios organizadores significa depende que o metasistema do pensamento social ou de senso comum é constituído por regulações sociais, normas, crenças, expectativas que são ativadas pelas situações de comunicação e relacionadas com as inserções sociais dos indivíduos num conjunto de relações sociais. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? Que tudo, a gente não pode mudar esses princípios organizadores tão bruscamente. Por quê? Como fala ali, do metasistema. Metas eram princípios, eram coisas que eram priorizadas, em uma época. Quando a gente vê ali, quando Jesus ele chamava a atenção deles pelas tradições dos anciãos, era algo que era da época. Era um metasistema que eles tinham. Eles cultuavam, eles passavam aquilo ali de geração em geração. Quando os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, eles criticaram. E daí Jesus disse para eles: o que é que contamina o homem? O que entra ou o que sai? Aí Jesus disse: o que sai do homem é o que contamina, não o que entra. Então, para nós entendermos esses princípios organizadores, eles fizeram parte, e fazem parte da nossa vida. Só que, quando nós conhecemos a palavra, isso é mudado. Crenças, normas, como eu li aqui, expectativas, tudo muda. Porque nós começamos a ter a mente de Cristo. Nós começamos a ter as expectativas segundo o que o Senhor quer para nós. Começamos a viver a vontade de Deus. Então, o passado, muitas vezes, ele vem à tona, mas nós precisamos mudar esse pensamento.
criar outro metasistema para nós. Não, hoje eu não vivo mais aqui, hoje eu penso no futuro, hoje eu vivo um presente e eu vou viver um futuro de paz e promissor que o Senhor tem para mim. Assim nós mudamos a nossa atitude através do nosso pensamento. Quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos essas metas antigas. E nós começamos a viver as metas traçadas pelo Senhor para nós. A palavra diz que Ele tem planos maiores e mais altos do que os nossos. Que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. E que os sonhos de Deus não serão frustrados. Que aquilo que Ele sonhou para cada um de nós, Ele almeja realizar. Só que isso tudo só é realizado quando nós permitimos, quando nós aceitamos mudar a nossa mente, mudar essas metas, esses objetivos que nós tínhamos passados e viver de acordo com a vontade de Deus, pensando de acordo com a sua palavra, guardando seus princípios, seus mandamentos, seguindo a orientação do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele chamou a atenção de todos, e ele disse, ele convocou a multidão e os discípulos e os desafiou, dizendo, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. E isso é uma mudança radical, abandonar tudo, as suas crenças, as suas normas que eles tinham, aquilo que as convicções que eles tinham, as tradições que eles tinham, era abandonar tudo, negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar o seu eu e seguir. Então, aqui Jesus, ele faz um convite não apenas aos 12, mas a todas as pessoas. Então, nós devemos permitir que o Espírito Santo assuma o controle das nossas vidas, antes dirigida pelo eu e pelo ego. Fonte de nossas vontades, quase sempre contrárias à vontade de Deus. O nosso eu e o nosso ego, que quer ser alimentado, né? Mas isso só é diminuído quando nós começamos a fazer a vontade de Deus. Quando nós nos consagramos, quando nós oramos, nós buscamos, meditamos. Quando João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça, João Batista estava falando isso aqui. Que nós não podemos alimentar o nosso eu e nem o nosso ego. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Vai vencer quem você alimenta mais? E quem você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? Fica uma pergunta para você se analisar. E aqui diz mais: tomar a cruz é a disposição de começar a seguir ao Senhor do jeito que somos e com aquilo que temos. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu só vou ir para a igreja, até vou na igreja, ouvir a palavra. Não, mas eu só vou me batizar o dia que eu parar de fumar, o dia que eu parar de beber. Você acha mesmo que o diabo ele vai permitir que você pare de beber e de fumar para você ir para a igreja? Não, você tem que ir do jeito que você está. Você tem que aceitar Jesus da forma que você está. Não, Senhor, eu vou e o Senhor vai me limpar. Porque nós somos limpos, como eu já falei aqui na palavra da videira, através da palavra que nós ouvimos. A palavra que nós vamos recebendo, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando, ela vai tratando as feridas, ela vai tirando, né? Ela vai anulando o passado da nossa vida. E nós começamos a viver o hoje, viver o nosso presente e com os olhos fixados no futuro promissor, na nossa salvação, que é a nossa meta. O alvo do cristão, o objetivo do cristão é a sua salvação. E isso, a prioridade da nossa vida é o Senhor. Se eu não priorizar a Deus, a carne vai vencendo. Eu preciso alimentar o meu espírito, ouvindo a palavra, meditando, fazendo o meu devocional, me consagrando, fazendo um jejum, orando.
É assim que a nossa carne é vencida e o nosso espírito é alimentado. E Jesus, ele disse mais, né? Que depois de acertarmos a glória, de vivermos e morrermos por ele, ao concluir conclamando todos, né, do martírio, da morte, da ressurreição para uma vida eterna de comunhão com o Pai. Então essa é a nossa recompensa. Quando nós decidimos nos abster do mundo, do pecado, das coisas do mundo, nós começamos a fazer a vontade de Deus. Nós começamos a viver a vontade do Senhor. O nosso eu diminui e a presença dele cresce na nossa vida. Por isso que João Batista disse: é necessário. É algo que é necessário para que ocorra a transformação por completo. Eu preciso abandonar o meu eu e parar de alimentar o meu ego. Eu preciso compreender e entender que a glória não é para mim, a glória é do Senhor. Sabe aquela pessoa que ela faz algo e ela quer que você diga: nossa, se não fosse o fulana, se não fosse o ciclano, aquilo ela fica inflada, realizada. Isso é alimentar o ego da pessoa. Então, ela precisa entender que a glória não é dela, que a glória é do Senhor. Se você foi um canal usado por Deus para abençoar uma pessoa, glória a Deus. O que a palavra diz? O que Jesus nos ensinou? Aquilo que a mão direita der, que a esquerda não saiba. Então eu não tenho que querer glória. É muito errado, gente, o que as pessoas têm um hábito de fazer. Se tornou algo corriqueiro. Elas vão doar um pacote de pão para alguém, elas têm que tirar uma foto e registrar que fizeram aquilo ali. Tá. Não é isso. A glória não é para a gente. A glória é do Senhor. Nós precisamos entender isso, que a glória é dele. Se você levar 1 litro de leite na igreja para os irmãos fazer uma cesta básica para levar para alguém, eles não vão colocar lá na sacola: irmão, o irmão te deu o leite, o fulano deu o arroz, né? Não. Nós fomos chamados para isso. Então nós não temos que querer glória por nada, gente. De orar por uma pessoa e ela dizer: foi porque eu orei por ti. Não, gente. A glória é do Senhor. O que Jesus disse quando ele foi lá no sepulcro do Lázaro? Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Aí depois ele disse: Lázaro, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. E ele disse que aquilo não era para a morte, mas era para a glória do Senhor. Então tudo que Jesus fazia era para que o Pai fosse glorificado através da vida dele. E é isso que ele quer que nós façamos. A nossa vida deve ser para glorificar o Senhor em todo tempo. Fazer a vontade do Senhor. Orar por uma pessoa, interceder por pessoas, visitar no hospital, pegar um caderno e levar junto e dizer: me dá o teu nome aqui, você quer colocar o teu nome, eu vou colocar o teu nome aqui nesse caderno de oração, quando eu estiver orando pelos enfermos, vou orar por você também. E faça aquilo que Deus te direcionar, mas você não precisa dizer: não, eu estou orando aqui, irmãos, estou com um caderno, estou orando, intercedendo. Não, é você e Deus. Quando eu trabalhava no hospital, em Lajeado, eu pegava os nomes das pessoas que chegavam lá para atendimento no pronto-socorro, que eu via que eram dependentes químicos, pessoas com transtornos, enfim, Deus o Espírito Santo me fazia identificar aquilo, e ele me disse: pega os nomes, coloca no caderno de oração da igreja e fica em oração. Eu não falava para ninguém. Eu pegava os nomes daquelas pessoas, eu anotava das fichas o nomezinho, levava lá no caderno de oração da igreja, escrevia toda aquela listinha e ficava com aquela lista em casa e ficava em oração também. Porque tudo é para a glória dele, não era para mim. Eu tenho que ser servo, eu tenho que obedecer. E Jesus, gente, ele veio nos ensinar isso o tempo todo. Por isso que ele disse: abandonem tudo, toma a cruz de vocês e me seguem. Porque nós não estamos aqui para receber glória.
para ser colocado lá no outdoor fulano fez. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para ser servos. Jesus veio para nos ensinar a servir. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava mostrando que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E a gente, quem faz parte do corpo de Cristo, quem é servo do Senhor, ele está aqui para servir os outros, para servir na obra, para trabalhar para o Senhor, para o reino. Nós precisamos entender isso. Quem compreendeu a sua identidade no Senhor, sabe o que ela tem que fazer. Às vezes, a pessoa não foi chamada para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um pastor, mas através da sua condição financeira, ela consegue ajudar outras pessoas, ela consegue fazer doações, ela doa uma sacola, ela ajuda uma pessoa que está passando dificuldade, né? Então, Deus, ele usa as pessoas de várias formas. Ele vai usar alguém para levar uma caixa de leite para uma pessoa. O Espírito Santo vai dizer, não, você vai levar tal coisa em tal lugar. Aí a pessoa vai. Mais abençoado é o que dá do que o que recebe. Então, quando a pessoa ela é obediente, ela entendeu que ela prospera, mas ela tem que abençoar o outro, ela vai receber cada vez mais, porque aquele que abençoa é mais abençoado do que a pessoa que está recebendo. E aqui quando Jesus disse, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Olha o que Jesus diz aqui, né? Assim sendo numa época como esta, de incredulidade e perversidade, gente, é o que nós estamos vivendo hoje. Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então Jesus, ele diz, o que ele quer dizer? O mundo, gente, é um sistema globalizado de valores e princípios filosóficos, políticos, econômicos e sociais, que cada geração se afasta, né? Mais e mais da palavra de Deus por causa do que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão se afastando. Elas não estão congregando porque hoje tem as redes sociais, ela fica em casa. Não, hoje eu vou assistir o culto aqui de casa. E Jesus mandou as pessoas congregarem. E isso nós tínhamos que fazer na época da pandemia. Quando nós não podíamos nos reunir, aí o povo de Deus, né, usava aplicativos, faziam reuniões, o povo da igreja, né, para ouvirem a palavra, para serem alimentados, tinham lives, né, os pastores faziam para as pessoas serem alimentadas. Mas Jesus deixou a ordem: congregai, não abandone a congregação, como é costume de muitos. Então nós precisamos, gente, não podemos aderir ao sistema. É uma praticidade, mas eu preciso congregar, ter a comunhão com os irmãos, orar uns com os outros, confraternizar, conversar, ter amizades sadias. A palavra diz, é bom que os irmãos vivam em comunhão. E quando que eles têm comunhão? Quando o corpo de Cristo se reúne na igreja com um único propósito: cultuar o Senhor, louvar, orar, agradecer. Não é só ir lá para pedir. No dia que você vai na igreja, no domingo principalmente, você vai para cultuar o Senhor. Você vai para agradecer, você vai para glorificar e exaltar o nome dele. Você vai lá para dar o teu melhor louvor para ele. É isso que você faz na igreja. Não é só ir lá para pedir. Ai, Senhor, eu vim aqui hoje. Hoje é o culto da família, eu quero pedir pela minha família. Amém? Mas agradeça por tudo que o Senhor já fez na tua vida, por tudo que o Senhor está fazendo na tua casa, por tudo que Ele ainda vai fazer. Agradeça, seja grato. Orações com ações de graças, com súplicas, tem vários tipos de oração. Então, aprenda a ser grato ao Senhor, não é só pedir. E Jesus diz, né, e a gente entende mais aqui, que hoje a gente vê que a geração se afasta mais da palavra de Deus. Por isso, desde a queda, Deus tem procurado corrigir a rota dessa humanidade perdida.
Desde a queda do homem, que Deus mandou Jesus morrer na cruz, nos comprando de volta, mudando a rota. Porque antes, no pecado, a nossa rota era morte e destruição. Não tinha outro destino para nós. Mas depois que Jesus veio e morreu na cruz, nós recebemos vida e vida em abundância, salvação, paz, esperança. Nós vivemos a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o amor de Deus, que é incondicional. A palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Então, nós precisamos, por isso que Deus, desde que ocorreu a queda do homem, Deus se preocupou em resgatar o homem novamente, em dar uma nova chance, uma nova oportunidade, tirando ele do pecado, tirando ele do sofrimento eterno. Porque é isso, gente, que vai acontecer com essas pessoas que não mudar, com essas pessoas que se envergonham do evangelho, que nem Jesus falou ali. Quem se envergonhar do evangelho, gente, o que é se envergonhar? É não aceitar o compromisso com o discipulado de Cristo. É preferir levar a vida conforme a ordem mundial impõe às pessoas de todas as culturas. Entretanto, na volta triunfal de Cristo, todos aqueles que creram no Senhor o suficiente para enfrentar o mundo com um estilo de vida verdadeiramente cristão, grave isso, serão honrados por Jesus e participarão da sua glória eterna. Agora, aqueles que se renderem ao sistema, aqueles que se deixarem corromper pelo sistema, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, estão cedendo para o mundo, eles não vão ser participantes. Jesus disse aqui. Também essa pessoa não oferecerá honra. Ele não vai ser honrado de assentar com o Senhor, de cear eternamente com Ele no céu. Não vai. Então é algo muito sério. A salvação, o negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir ao Senhor, é abrir mão do teu eu por completo, é viver a vontade plena do Senhor, é fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua palavra, guardar seus mandamentos, viver os seus princípios. É isso. E isso não é para qualquer um, gente. Ser cristão não é para qualquer um, não. Porque nós vamos ter que viver, como eu li aqui, nós vamos ter que viver, gente, o suficiente, né? Nós vamos ter que viver um estilo de vida verdadeiramente cristão. Ser parecido com Cristo realmente, na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Isso é negar a si mesmo. Jesus negou a ele mesmo, a sua divindade, e ele desceu aqui para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um, e eu vim para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, o que ele orou? O que ele disse? Pai, todavia, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia o que ele ia passar, o cálice da ira que ele ia beber, ele sabia. Ele disse: todavia, se for possível, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Você já pensou? Ele sabia o que ele ia enfrentar, gente, a tamanha dor que ele ia enfrentar, o sofrimento que ele ia passar. Mas ele sempre seguiu fazendo a vontade do Pai. Por mais doloroso que foi, a via dolorosa, né? Como a gente fala, o trajeto de Jesus até, né, aonde ele foi lá crucificado, foi a via dolorosa. Você já parou para pensar nisso? Quanta dor Jesus levou, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta doença, quanta enfermidade, quanta coisa, tudo Jesus levou. A salvação é um pacote completo. Então, eu não posso me envergonhar do Evangelho, não posso me envergonhar de Cristo, eu não posso me envergonhar de falar do amor de Cristo. Aonde eu for, eu tenho que ser sal e luz. A palavra diz: seja sal e luz para iluminar. O sal, se ele não tiver gosto, ele não serve para nada. Se a gente não for aquela pessoa que desperta sede nos outros,
de querer servir o mesmo Deus que a gente. Luz onde a gente vai. Onde uma pessoa está ali enferma, desanimada, e você chega dizendo: Jesus te ama, ele levou toda a dor, toda a enfermidade, ele já te curou. Receba a cura e orar por aquela pessoa. É isso que a gente tem que fazer, levar luz para as pessoas que estão nas trevas, para as pessoas que estão desanimadas, desiludidas, depressivas, né, cansadas. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Ele pode dar o alívio, só Ele pode dar o refrigério, só Ele pode dar a paz que a gente precisa. Só Ele. Não tem, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem atalho. E não tem, gente, como viver com o pezinho na igreja e um no mundo. A gente costuma dizer o crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo. Não tem. Tu não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo ou você não serve. O frio ou quente, morno para Deus não existe. Não tem meio termo com o Senhor. Ou tu é ou tu não é. Ou é sim ou é não. Ou você é crente ou você não é. Então não adianta eu querer. Hoje virou moda a pessoa dizer: não, eu sou evangélico. Quanta gente tem por aí, gente, que se diz de Jesus, mas de Jesus não tem nada. Estão aí dando mau testemunho. E isso ainda impedindo as pessoas de ir para uma igreja pelos escândalos. E Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles sobrevierem. E os meus pequeninos que se escandalizarem e deixarem de não terem a salvação por causa de escândalos, estas pessoas vão dar conta do sangue desta pessoa que deixou de se converter, que deixou de viver o evangelho e a vida plena do Senhor por mau testemunho, por escândalos com o nome do Senhor. Isso é muito sério, gente. Está escrito, não é eu que estou falando, está escrito que aquela pessoa, Jesus, ele fala que aquele que fizer com que um dos meus pequeninos se escandalize. E ele disse que era inevitável os escândalos. Jesus já sabia de tudo isso. Queria acontecer essas coisas. Porque os seres humanos são falhos. Os seres humanos, eles são dominados por ganância, por cobiça, por dinheiro. Eles se corrompem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, quando a pessoa só visa o dinheiro não é algo que é ruim. Se a pessoa souber usar e administrar, ela não pode ser escrava dele. Ele tem que ser o seu servo. Você não pode se deixar que o dinheiro te escravize. Agora você tem que ser o senhor dele e não ele ser o teu senhor, porque aí está a raiz do mal. Porque a pessoa começa a priorizar o financeiro e vai deixando Deus de lado. Só que sem Jesus, ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. E é verdade, gente. Às vezes você olha para alguém, nossa, a pessoa é próspera, mas a vida é toda destruída. Se você for olhar traumas, doenças emocionais, espirituais, doenças emocionais na alma, aquele espírito sofrido, aquela pessoa que não tem paz, gente. Tem gente que tem dinheiro, mas vive desse jeito. A verdadeira paz eu vos dou, Jesus disse. Então, se você quer ter paz em Cristo, você precisa ser nova criatura, você precisa viver o novo, você precisa tomar a tua cruz e seguir a Ele. Abandonar o teu eu, abandonar o teu ego, abandonar as tuas vontades e fazer a vontade daquele que te chamou. Eu quero que você guarde esta palavra, que você reflita nela, que você leia ela novamente, que você faça um estudo em cima dela. E que o Espírito Santo venha ministrar e falar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, renovadas, que tenham sua mente transformada, que elas aprendam a negar o seu eu, a negar o seu ego e fazer a tua vontade. Pai, que a tua vontade seja prioridade na vida de cada um, Pai, que eles aprendam a te priorizar o reino e colocar a tua vontade acima de todas as coisas, como Jesus disse: seja feita a tua vontade,
aqui na terra como é no céus, Pai. Que assim seja, Senhor, que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas em todo o tempo. É a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Não esqueça de passar para outras pessoas, de se inscrever no canal, de mandar para frente esse vídeo, para que a palavra de Deus seja anunciada e pregada. O evangelho deve ser pregado a toda criatura, para que Jesus possa voltar. Que Deus te abençoe grandiosamente.